Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Quarta-feira, dia 27 de agosto, 9h30 da noite, jogo da TV em Curitiba. O Corinthians começa a decidir a sua vaga para a semifinal da Copa do Brasil. 27 de agosto, uma quarta, 9h30 da noite. Horário nobre. Na outra semana, no dia 11, na verdade, tem uma data FIFA aí, né? Então, só no dia 11 de setembro, são 2 semanas depois, numa quinta-feira, 9h30 da noite também, mas numa quinta-feira, o Corinthians recebe o Furacão na sua arena, na Neoquímica Arena, para decidir definitivamente essa vaga para a semifinal. Então, a CBF definiu aí datas e horários. 27 de agosto, 11 de setembro. Os 2 jogos, 9h30 da noite. Uma quarta-feira na ida e uma quinta-feira na volta. Vamos lá. Vamos falar do que interessa, mas não agrada. Gente, o Yuri Alberto, ele passou a madrugada de terça para quarta com dores abdominais e foi internado às pressas para se submeter a uma cirurgia de hérnia inguinal, que é uma cirurgia até pouco invasiva, né? Ela é feita por laparoscopia ou de maneira robótica, né? E tal. É uma cirurgia teoricamente simples. Ele já foi submetido a essa cirurgia, deve ter alta até essa quinta-feira, inclusive. Uma questão comum, inclusive, para especialmente atletas de alto rendimento, né? Muito esforço ali, começa a ter uma dor na virilha, um pouco mais acima, e aí você precisa fazer uma cirurgia, porque os médicos explicam, eu sou completamente leigo nisso, né? Mas tem um braço, né, do intestino que acaba sendo tomado por uma capa ali, se você não corrigir isso, pode necrosar, gerar uma infecção. Então, precisou fazer essa cirurgia. E o que me espantou é que, bom, cirurgia de hérnia não é simples, a gente sabe, mas eu realmente confesso para vocês que eu não estava preparado para ouvir a previsão de retorno. E a gente sabe que o Yuri é um cara que contraria as estatísticas, contraria os prognósticos. O Yuri tirou uma vesícula no ano passado e em 2 semanas estava no campo. Por mais que seja um prazo ok de recuperação, a gente está falando de um atleta que parou 2 semanas e que estava correndo 2 semanas depois, né, para retirada de uma vesícula. Então, assim, mas nesse caso, a gente está falando de um período de 4 a 8 semanas. Eu não tenho, nunca fiz, né, esse tipo de procedimento, e acho que nem tenho pessoas próximas que fizeram. Então, eu estava meio, cara, juro para vocês, eu estava meio alheio a isso. Eu falei, submetido a uma cirurgia de hérnia, ok, vai ter alta na quinta. Pensei, bom, desfalco o time final de semana, porque ele não vai treinar, mas na próxima rodada ele tá garantido. E aí, né, depois eu fui tomando conhecimento, né, conversando com médicos, entendendo que a situação não é tão simples assim, porque você precisa recuperar, né? Você precisa recuperar tudo aquilo que foi corrigido ali de forma interna. Então, não é tão simples assim. O que chama atenção é que outros 2 atletas do elenco tiveram o mesmo problema. O lateral Hugo, que até não é um cara super importante, enfim, né? Mas tá dentro da questão que eu vou abordar aqui. Ele foi submetido a esse procedimento e está há cerca de 1 mês aí para voltar. E o Gustavo Henrique, esse sim hoje um titular, no começo do ano, há pouco tempo, né? Ele estava fora exatamente por isso. E ele levou 76 dias para se recuperar. Isso é 2 meses e meio levou a recuperação do Gustavo Henrique. Então, se a gente imaginar que o Yuri é um cara que se cuida, é um cara que tem uma genética privilegiada, é um cara que normalmente volta antes de qualquer lesão que ele tem, e ele teve uma bem difícil, né, na coluna, né, recentemente, e levou aí 40, 50 dias, mais de 2 meses, na verdade, né, para voltar, mas o prazo era até maior, mas ele voltou de forma antecipada e estava lá correndo e tudo mais, e aí
calhou dele ter um problema completamente aleatório, não tão aleatório, né? Porque, como eu disse, afeta atletas de alto rendimento, mas não é uma lesão especificamente, né? Que a gente está acostumada no músculo, né? Alguma questão muscular ou até de articulação, não. É uma hérnia inguinal. Enfim, vamos lá imaginar que pelo menos 2 meses, né? O Yuri deve se ausentar. Cara, a gente está falando, metade de agosto estamos. Metade de setembro, metade de outubro. Tudo bem que o Campeonato Brasileiro, por exemplo, vai até o dia 21 de dezembro. Então ele tem tempo para voltar e continuar ajudando o Corinthians. Mas vamos lá, né? Vai perder uma boa parte, as quartas de final da Copa do Brasil, e se ausentar num período difícil. Porque o Memphis está com uma lesão muscular de grau 2 e que pelo menos vai ficar afastado aí por 1 mês, de 3 a 4 semanas. E aí, assim, para voltar, o Memphis já é um cara mais pesadão, 31 anos, então acho que também demanda, né, essa transição física para a gente entender de que forma o Memphis irá voltar. Isso daqui a 1 mês. Você já não tem o Yuri, que vai ficar sem 2 meses, e o Carrilho, que não volta nem esse ano. Que loucura. E aí a gente se volta para o elenco do Corinthians e percebe as dificuldades, né? Porque o Thales Magno não performa, o Romero está numa fase terrível, o Héctor Hernandes está afastado, né? Pelo menos não é aproveitado. O Gui Negão recebeu algumas oportunidades, mas, enfim, é sempre muito difícil, né? Menino da base que chega, ainda mais o time numa situação delicada, não consegue de uma hora para outra ser uma solução, até porque não deveria ser, né? Deveria ser enfim, né, uma possibilidade, uma alternativa para que ele tenha um crescimento natural e acaba na emergência tendo que ser uma solução quando na verdade não é. E agora o Vitinho. O Vitinho foi apresentado, inclusive. O Vitinho que já jogou com o Dorival Júnior no Flamengo, foram campeões. Ele estava na Arábia e concedeu a sua entrevista coletiva até pela necessidade, sendo questionado se ele está pronto para jogar. A pressa mudou, né? A partir de agora, com a lesão, ou digamos, com o problema de saúde do Yuri e com a ausência dele dos gramados por um tempo. E, cara, ele foi meio sincero. Ele falou assim, eu ainda estou me adaptando. Eu fiquei 2 meses e meio sem jogar. Eu estou fazendo trabalhos específicos, eu estou me ambientando, eu estou tentando, mas assim, eu realmente não sei quando é que eu vou estar à disposição, espero que o quanto antes. O que ele quer dizer com isso? Que, cara, tipo assim, eu não estava prevendo chegar, foi apresentado e jogar no próximo final de semana, porque não tem como, né? Ele estava mais de 2 meses sem atuar. O André eu conheço, essa proposta aí de 1 bilhão, de um investidor que ele tem. Ele já havia me falado isso há muito tempo, tá? O Osmar eu conheço pelo trabalho que ele está fazendo, que eu estou gostando, tá? Né? Eu falei isso, enfim, quem me conhece sabe, eu falo aqui em público. O que eu falo fora do ar, eu falo em público. Estou gostando do Osmar. E o Antônio Roque Cittadini, eu não tenho nada para dizer, porque faz tempo que ele não participa da política do Corinthians. E eu não sei, eu não ouvi o Antônio Roque Cittadini, tá? Eu não ouvi. Eu tenho algumas ressalvas em relação ao passado, né? Que ele não era presidente. Que algumas coisas em relação à montagem de time. Eu falei da saída do Ricardinho do Corinthians, que ele permitiu. O Ricardinho foi para o São Paulo. Mas assim, eu também nunca ouvi falar nada que o Cittadini envolvido em crime, o Cittadini roubou o clube, nunca, isso nunca. A minha crítica que eu fiz ao Cittadini no passado é uma crítica em relação a deixar o Ricardinho embora, o David embora, que ele era diretor, né, do Corinthians na época. Então assim, se os candidatos quiserem falar aqui no canal, André, Osmar, Cittadini, por exemplo, o Cittadini eu perguntaria isso. Agora, eu nem sei se eles vão querer falar aqui no canal, porque nesse momento, tá? Nesse momento, não importa para eles o torcedor comum, nem o sócio. Eles sabem, tá? Eles sabem, entendeu? Eles sabem.
que para ganhar a eleição, vai precisar ter apoio no Conselho, né? No Conselho. Existem chapas no Conselho, só para você ter ideia, são 4 chapas que apoiam o Andrés, tá? O Andrés tem muita força. Eu acredito que vai ganhar a eleição, vou trazer isso para vocês, hein? Tá? Eu acredito que vai ganhar a eleição quem o Andrés apoiar. Não quer dizer que quem o Andrés apoiar vai ganhar, mas tem muita chance. Tem muita chance, porque o Andrés tem 4 chapas hoje no Conselho. O Augusto Melo tem 4 também. Só que o Augusto Melo, não é que tem, né? São apoiadores que respeitam eles, né? Só que essas 4 do Augusto Melo tá meio rachada, né? Aliás, o meu amigo aqui do Conselho, que sempre me deu boas aulas de Conselho, quiser me corrigir, eu estiver me assistindo, é só falar. Mas eu acho que as do Augusto estão rachadas, então as do Andrés hoje é mais forte, são mais sólidas, né? O Osmar, eu não sei o apoio de quem que ele vai conseguir, exatamente, né? E o André, eu não sei também o apoio de quem ele conseguiu. O André, ele tem uma facilidade de circular bem em todas as chapas, né? Ele não é de nenhuma, então ele circula bem, ele conversa com chapas que apoiam o Andrés, ele conversa com chapas que apoiam o Augusto, né? Político, tem que ser. Se você não for político, você não vai conseguir cargo nenhum, tá? Você não vai conseguir cargo nenhum, entendeu? Pessoal perguntando, Chamito, mas o Stabile vai ficar até o fim do mandato do Augusto? O Luciano Amorim, um abraço aí pro Luciano lá de Diadema. Cara, o que o Stabile está fazendo não pesa muito na eleição do Conselho, porque é tudo política. O Stabile pode estar fazendo o melhor mandato do mundo, mas ele vai ter que ter apoio, ele vai ter que ter a maioria no Conselho, tá? Ué, mas o Augusto Melo não está correndo, né? A Lívia está perguntando, então, mas isso que eu quero te falar. O Augusto Melo, vocês têm que entender isso. Presta atenção, aqui no canal Café do Setorista, ele tem algo diferente que ele passa para você, coisas que muita gente não passaria. Salve, fiel corintiana. E seguinte, gente, informação muito importante aqui, tá? É importante que você preste atenção, tá? O André Castro tem a informação de que, se tornando presidente do Corinthians, né, vai vir aí esse fundo, né, de 1 bilhão para o Corinthians, tá? E ele falou que se trata de uma concorrente da Uber, né? E isso aí ele falou em uma conversa com o Luiz Fabiani, né? Teve aí a interação entre os dois e ele falou essa informação, tá? A única empresa assim no Brasil que está chegando é a chinesa Kita, tá? Que é essa daí da imagem, tá? Então, já pensou se isso se tratar dos limites do CT, gente? Quer dizer, da Neoquímica Arena, no caso, né? Tipo, seria a Kita Arena Corinthians, né? Ou seja, R$ 1 bilhão aí para a arena do Timão, né? Já quitaria todas as dívidas aí de uma só vez e ainda sobraria dinheiro, tá? Eu apoio se isso for verdade, eu torço muito.